todos e a todas. Eu espero assim, contribuir um pouquinho para que a gente possa fazer o que a Margarida falou, né? Chegar a diminuir, vamos dizer assim, os níveis de suicídio, e hoje em dia se constitui como um problema de saúde pública mundial, né? Então, assim, o meu projeto de falar sobre isso é em busca de contribuir para que esse tema seja divulgado e as informações possam chegar a quem realmente necessita delas, né? Vamos começar aqui um pouco. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, assim, talvez o tempo não ajude, mas a gente vai tentar fazer um pouco mais rápido para que vocês possam também fazer alguma pergunta se sentirem necessidade. Bom? Como eu falei, o meu intuito de fazer uma palestra falando de suicídio, na verdade, tem um outro lado, que é falar sobre a vida, né? A gente só pode pensar em suicídio quando a gente pensa que as pessoas que cometem esse ato, elas não estão saudáveis, elas não estão conseguindo ter um pensamento saudável, um pensamento de vida, né? Então, o meu intuito, quando eu penso em falar de suicídio, eu estou pensando, na verdade, é o outro lado da moeda. Falar sobre a vida, que é o maior bem que cada um de nós temos, foi nos dado por Deus. Então só faz sentido a gente abordar o suicídio nessa perspectiva. Existe um autor, né, que ele fala a respeito do suicídio, tentando já começar a desmistificar esse tema. Durante muito tempo foi muito mistificado, muito desvalorizado, muito tratado como uma forma, até mesmo como um grande pecado, né? E ele fala, ele trouxe essa frase porque nos retrata um pouquinho do que a gente pode começar a pensar a respeito disso, das pessoas que tentam e daquelas que também cometem, né? Ele fala mais ou menos assim: a melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, e sim as emoções. As perguntas a fazer são: onde dói? E como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar? Porque, na verdade, o que está por trás do suicídio é uma grande dor. Como eu falei no início, assim, esse início eu vou começar falando a respeito de números, né? Assim, a gente vai trazer alguns números, eles, na verdade, são, para quem nunca viu esses números, eles são um pouco impactantes, mas a gente sabe que há necessidade de a gente falar sobre eles, até para a gente poder chegar na outra parte que a gente pensa em abordar. Como eu falei, o suicídio atualmente ele é considerado um caso, uma questão de saúde pública mundial, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, do planeta Terra. Então vamos lá para onde a gente pensa nessa dimensão do problema. Isso é mundial, né? Em torno de 800 mil pessoas tiram a sua vida por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa tenta, né, ou pratica esse ato. A cada 3 segundos existe uma tentativa, né? Pode efetuar ou não, existe uma tentativa. Na verdade, o suicídio constitui na 10ª causa de mortes, dentre todas as outras, acidentes, homicídios, ela está entre a 10ª causa de morte. Entre os jovens e os adultos jovens é a 3ª causa de morte. Né? Pede para acidentes, pede para algumas doenças, os acidentes estão acima, algumas doenças e logo depois vem o suicídio. Para cada ato, existe uma estimativa de 20 a 30 tentativas. Quer dizer, alguém conseguiu se suicidar, mas antes disso, tentou 20 a 30 vezes. Que é muito preocupante. Tem acontecido um aumento, isso é mundial, né? Tem acontecido um aumento na faixa etária. Antes era mais assim, a população de risco estava concentrada mais entre os idosos. Ainda é uma população de risco, mas tem crescido muito nessa faixa etária, de jovens a adultos jovens, de 15 a 35 anos. Então tem crescido em torno de uns 30%, aumentado de alguns anos para cá. Então de 45 anos para cá isso tem só aumentado. Para cada suicídio, né, para cada família, para cada grupo de amigos que sabe de alguém que se suicidou, na verdade não é só aquela família, mas estima-se que de 5 a 6 pessoas vão sofrer com aquele suicídio.
Não é só uma mãe, não é só o pai, não é só o irmão, mas muitas vezes a gente pode pensar no grupo religioso que essa pessoa frequenta. Então, de 5 a 6 pessoas, no mínimo, são afetadas psicologicamente, socialmente e economicamente. Os casos de suicídios, até hoje, eles superam, em número, todos os homicídios e todas as mortes de guerras combinados. Aí eu trouxe assim, para a gente ter uma ideia de como é que está em termos mundiais, né? A Índia seria o primeiro país, né? Existe a China logo depois, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, a Coreia, o Paquistão. O Brasil está em 8º, embora esse número ele não seja um número, vamos dizer assim, que corresponda bem à realidade, porque o Brasil é um país super populoso. Então, assim, quando se faz uma média geral, ele está em 8º. Mas se fosse, como depois a gente vai ver, tem alguns estados brasileiros que correspondem muitas vezes a países que estariam em 2º ou 3º ou 4º lugar, como são os países do sul. Os países do sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um índice muito elevado. Estados, né? Tem um índice muito elevado, né? Que corresponde muitas vezes aos que estariam em primeiro lugar. Como o Brasil tem uma média maior, é um país muito grande, né? E aí a gente chega um pouquinho para falar sobre o suicídio no Brasil. A gente está em 8º lugar, né? Em média, nós temos 12 mil suicídios por ano, 30 suicídios por dia, e novamente, indo de acordo com a questão mundial, no Brasil também corresponde mesmos números, em 30% de aumento entre os jovens e os adultos jovens. E, como eu falei, alguns estados, eles já apresentam taxas comparadas aos países apontados com as frequências muito altas, que seriam o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E é assim, tristemente, a gente fala que esses dados, principalmente no Brasil, eles são superestimados. Porque muitos casos são de suicídios, às vezes não são notificados como suicídio, pode ter sido como um acidente, às vezes a família não quer, arranja uma forma de colocar uma outra causa numa certidão de óbito. Então, no nosso país, principalmente, a gente acredita que esses números não são bem esses, são bem maiores. Aqui é uma observação, um estudo feito aqui no nosso país, que a gente pode ter uma ideia de que a gente está falando de suicídio, é o ato em si, mas estima-se, isso é na realidade do Brasil, mas a gente estima que isso seja mundial. O ser humano pode pensar em suicídio, né? Pode pensar em se matar, pode pensar em querer morrer, pode achar que não está legal, que quer acabar com tudo, mas isso não corresponde a dizer que ele vai ser um suicídio, né? Existe todo um processo que leva aquela pessoa ao suicídio. Então, a gente falando disso, em 100 habitantes, vamos dizer que nessa pesquisa específica, 17 pensaram em suicídio, né? Tiveram um pensamento sobre isso. Mas a gente aí pega 5, planejaram, chegaram a planejar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eles chegaram a pensar sobre isso. 3 tentaram e 1 conseguiu. Então, assim, a gente não deve se aterrorizar se de repente a gente tem um pensamento desse, que é passível, o ser humano está passível disso. Mas existe uma grande diferença entre a gente pensar e executar. Bom, o suicídio ele é um fato, não é novo, tipo, não está acontecendo agora, ele sempre existiu na história da humanidade, sempre que a gente pensa no ser humano, no homem, enquanto homem sempre existiu, né? E não existe, assim, a gente não pode dizer que existe um sexo que tenda mais a cometer suicídio ou uma classe social. Ela está presente para todos os sexos, para todas as classes sociais, para todas as civilizações e culturas. Uma parte que, na nossa cultura, os indígenas também são um grupo de uma frequência muito alta de suicídio. Como eu falei, é um fenômeno complexo e a gente não pode atribuir a ele somente uma causa. A gente não pode dizer que, sei lá, fulano se matou porque acabou o relacionamento. Não, na verdade, tem todo um contingente que está por trás desse ato que ele praticou naquele evento imediato, de acabar um relacionamento. Mas não foi só isso.
Tem toda uma história. E muitas vezes tem a ver com a história de vida dessas pessoas. Envolvem fatores psicológicos, sociológicos, ambientais, culturais, religiosos, né? E fatores genéticos também. O que a gente pode dizer? Como eu falei, não é um fator repentino. Repente, né? Não. Ele é um fator que muitas vezes tem uma série de outros fatores que estão por trás. E por que a gente acabou, né, chegando ao ponto que chegou, do suicídio chegar a ser uma questão de saúde pública mundial? Por conta desse silêncio que durante muito tempo as sociedades, né, as pessoas de modo geral, acabavam travando, né? Porque o suicídio durante muito tempo, e a gente está aqui fazendo isso hoje, tentando quebrar esse tabu, né? Ele foi um tabu. Um tabu por quê? Era um tabu religioso, né? Acreditava-se que era o pior dos pecados, né? Não tinha jeito, não tinha salvação para quem cometia o suicídio, né? E aí não se falava sobre isso. Enterrava-se os suicidas às margens dos cemitérios, né? E achava-se que era uma pessoa, não entendia-se bem por que era. Uma pessoa fraca, era uma pessoa, né? Todas aquelas conotações que a nossa sociedade tem de discriminar, de segregar pessoas. Outra questão que também contribuiu para o suicídio ser um tabu, questões sociais, culturais. A nossa sociedade materialista que privilegia a alegria, que privilegia as compras, que privilegia o bem-estar, né? Em detrimento dos outros sentimentos que todos os seres humanos têm. Todos nós temos tristezas, temos medos, temos ansiedades, mas isso em muitos casos não é deixado que venha à tona. A sociedade tem uma prevalência de fazer acreditar que está tudo bem. Se não está, então está doente. E nem sempre é assim, né? Então, esse não falar sobre as tristezas contribuiu para a epidemia que hoje se instalou. Uma outra questão que é, vamos dizer, mais sociológica, vamos dizer assim, é o que aconteceu em 1774, no século XVIII, quando Goethe, que é um escritor alemão, escreveu Os Sofrimentos dos Jovens Werther. E bem resumidamente, nesse romance, esse jovem, né, o Jorge Werther, ele apaixonado, ele não era correspondido, e aí ele praticou o suicídio. E na época, uma grande parte da sociedade alemã acabou jovens se suicidando pelo mesmo método que o Werther se suicidou, né? E aí começou a se ter uma ideia de que o suicídio é contagioso. Não poderia se falar sobre suicídio porque iria levar outras pessoas a cometer. Isso é uma verdade. Só que hoje sabe-se também que existem formas corretas de se abordar o tema. E a gente está procurando fazer isso hoje. Existem cartilhas que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade de Psiquiatria Brasileira elaborou até para instruir a mídia como se abordar essa temática, que tem que ser falada, mas que tem formas e maneiras corretas de se falar para não suscitar o contágio, né? E algumas formas que a gente encontra para vencer esses tabus é derrubando alguns mitos, né? Eu vou falar de 3 deles, mas existem outros. Alguns talvez que eu elaborei, mas que eu acredito que sejam alguns mais importantes. Disse que quando uma pessoa pensa em suicídio, ela nunca vai deixar de pensar. A vida inteira dela é pensar no suicídio. E sabe-se hoje, através de pesquisas, sabe-se hoje através de estudos, que isso não é verdade, isso é falso. Uma pessoa que pensa em suicídio, se ela for eficazmente tratada, cuidada, ela vai deixar de pensar em suicídio. O mito 2. Quem quer se matar não fala. Esse mito também é um mito, assim, nós que trabalhamos na área de saúde sabemos que isso não é uma verdade, né? As pessoas que pensam, que têm aquele pensamento, ou que já planejam, ou que estão já estruturados para fazer, eles falam. Pode ser que nós não consigamos entender o que eles estão falando. Existem pesquisas que falam que os suicidas
ou quem tentou, ou quem praticou, ou teve efetivo, né, suicídio, eles foram a um local de saúde, né, a uma clínica médica, em torno de 6 meses antes, né, tentar comunicar isso. E o médico que estava lá, provavelmente um clínico, né, porque essa é a atenção básica, geralmente não é o psiquiatra, né, ele não soube detectar esse pedido. Né, porque uma pessoa falou de uma dor, falou de um mal-estar, falou de alguma coisa que não estava bem com ela, e o médico passou um exame, ou o médico nem deu atenção, e a pessoa continuou com aquele plano. Então, é verdade, as pessoas falam sobre o que elas estão sentindo. A gente precisa só ter sensibilidade para ouvi-las. O outro mito é que a gente não deve falar de suicídio porque ele pode aumentar o risco. Como eu falei, existe uma certa verdade nisso, mas que existe também uma falsidade se a gente pensar que por isso a gente não deve falar. Existe uma forma adequada de falar sobre isso. Né? Não é dando sensacionalismo, não é falando sobre os meios, não é enaltecendo aquela pessoa, no caso de pessoas públicas, né? Não se deve enaltecer essa pessoa, mas sim, deve se noticiar e falar sobre, principalmente, o que vai vir depois, alguns slides, sobre a prevenção, os métodos preventivos que existem. Pronto, a gente chegou aí. Os métodos preventivos, não existe uma forma da gente prevenir qualquer problema de saúde, principalmente saúde pública, que não seja através da educação, da psicoeducação, né? E a gente não pode deixar de falar porque a gente acha que é um tabu, porque a gente acha que está errado. É falando sobre isso que a gente vai ter a oportunidade de quebrando os tabus. E a boa notícia, né, que eu acho que eu sempre gosto muito dessa parte, que é cortar essa notícia de que, segundo a OMS, 90%, ou seja, 9 em cada 10 casos de suicídio, eles poderiam ter sido evitados se eles tivessem sido adequadamente prevenidos, se nós tivéssemos uma saúde pública, né, preventiva, se nós tivéssemos, principalmente no nosso país, mas principalmente no mundo também, né, se nós tivéssemos programas de saúde pública preventiva. Então, 9 em cada 10% seria evitado. Por quê? Porque existem fatores de risco, né? Existem uma parte da população que podem se encaixar, vamos dizer assim, nesses fatores de risco, que a gente pode tratar dessas pessoas, que a gente pode tratar desse grupo. Que fatores de risco são? Existem muitos, no outro quadro a gente vai ver, mas esses dois são muito importantes. O primeiro deles é uma tentativa prévia. Quem teve alguma tentativa prévia de suicídio, essa pessoa tem que ser cuidada, essa pessoa tem que ser tratada. Tentou, não obteve o êxito, né? Aí geralmente vai para um hospital, e é importante que se prepare a equipe de saúde para poder lidar com essa pessoa que veio de uma tentativa de suicídio. Porque, na verdade, quando ela vai para o hospital, ela não vai lidar com o profissional de saúde mental. Ela vai lidar com o profissional de saúde primária, que a gente chama, né? Que seria o clínico, o enfermeiro. Não tem que se capacitar essas pessoas, porque a tentativa é o primeiro fator de risco. E a outra fator de risco muito importante é um transtorno emocional, é um transtorno mental. Que o maior, assim, o que está no topo deles, né, seriam os transtornos de humor, principalmente a depressão. E o transtorno bipolar, né? Porque o transtorno bipolar, a depressão também faz parte do transtorno bipolar. Então, no final das contas, a gente acaba recaindo na depressão, né? E os transtornos de uso e abuso de substâncias psicoativas, o alcoolismo, né? O uso de álcool, o uso de outras drogas, as drogas lícitas também, né? O álcool e algumas drogas lícitas, como medicamentos, tranquilizantes, né? Isso pode também suscitar casos de suicídio, né? E quando há uma combinação de transtorno mental com uso de substâncias psicoativas, esse fator de risco aumenta ainda mais. E aí, aqui está só um quadro para a gente perceber que seriam os transtornos de humor, que seriam em maior quantidade, os transtornos relativos ao uso de substâncias psicoativas
a esquizofrenia, os transtornos de personalidade e alguns sem diagnósticos. Então, os que estão no topo realmente são os transtornos de humor e os transtornos de uso de substâncias psicoativas. E aí eu pensei em falar um pouquinho, já que a gente falou, né, que a depressão está no topo desse fator de risco como o transtorno mental, fazer assim um breve, bem breve, porque eu acho que esse assunto daria até uma outra palestra, mas uma breve pincelada para a gente poder diferenciar em nós e talvez em alguém que a gente conheça, que seria uma depressão e o que seria uma tristeza, né? Porque a gente sabe que tristeza é um sentimento humano que todos os seres humanos têm. A depressão não. A depressão é um transtorno mental, é um transtorno emocional. Então, a gente pode dizer que existe uma depressão, né? Quando aquela tristeza, que no início inicia-se talvez como uma tristeza, tem um tempo muito grande, né? Tem uma duração muito grande. O que seria muito grande? A gente já vê de novo relativo, mas talvez mais de, sei lá, de 6 meses, mais de um ano, né? Ou uma tristeza, ela se instala geralmente porque tem um motivo para ela se instalar, né? Perdemos alguém importante do nosso convívio, perdemos um emprego, perdemos uma residência, mudamos de país. Tudo isso é passível de causa em cada um de nós uma tristeza. Ficarmos mais pensativos, mais isolados, isso é uma tristeza, tem uma causa, né? Ocorreu uma causalidade para poder a gente se sentir daquela forma. A depressão, está tudo correndo bem na vida da pessoa, ela não perdeu ninguém, ela não mudou de emprego, e ela começa a se sentir triste, apática, sem o sentimento de prazer, né? Então isso seria a parte da duração e da causa, e a intensidade, né? A tristeza é algo que dá para se modular. Você tem muitas vezes como tá triste, mas conseguir fazer as suas outras coisas, as suas atividades da vida, né? E quando consegue trabalhar, consegue sair com os amigos, embora esteja triste, né? A depressão não. A depressão, em muitos casos, dependendo do tempo, da intensidade, ela é incapacitante. Estima-se que até 2020 vai ser a primeira causa de incapacitação para o trabalho. E aqui a gente vai falar especificamente da depressão. É um transtorno de humor, né, que está envolvido em alterações químicas, né, bem como as perturbações, quer dizer, não são perturbações, a gente não vai falar que a depressão ela tenha um exame que alguém vai lá, por exemplo, eu estou com anemia, eu tiro sangue e eu vejo, né, o médico diz que você está com anemia. A depressão não existe um exame de sangue ou um exame de imagem que diga que você está com depressão. Mas não existe uma alteração, vamos dizer assim, anatômica em nenhum órgão. Mas existe alterações neuroquímicas, né, nos neurotransmissores. Como é que isso é detectado? Através do comportamento, né? Não é o exame que diz isso. Então, existe uma alteração neuroquímica. A depressão não é uma escolha. A depressão não é uma falta de força. A depressão não é uma falta de fé ou uma falta de Deus. Por estarmos aqui em um local espírita, né, a gente deve falar isso também com muito cuidado. Porque às vezes a gente tem uma tendência, isso é mesmo da cultura, de achar que a depressão é uma preguiça, de achar que a depressão é porque a pessoa quer, né? É o mesmo exemplo, tipo, alguém está com a perna quebrada e eu digo assim, te levanta, vai andar, né, com a sua perna quebrada. A pessoa vai conseguir? Provavelmente não, ela vai tentar, ela vai cair. Se alguém está deprimido e você diz, levanta, vai viver tua vida, está tudo tão bem, você não tem motivo, ela não vai conseguir, porque existem alterações neuroquímicas nela. Provavelmente isso vai piorar ainda mais o quadro dela, porque ela continua entendendo as coisas e ela vai achar que está mais incapacitada ainda. Puxa, todos esses relatos que me falaram, né? Quer dizer, eu tenho uma família perfeita, eu tenho dinheiro, por que eu estou me sentindo assim? Meu Deus, deve estar tudo muito ruim mesmo. Quer dizer, piora ainda mais. E os sintomas? Seria um sintoma de uma depressão, né? Seria uma ausência ou diminuição de prazer. Esse seria o sintoma, tipo assim, um dos maiores, né? Sentir prazer em atividades que você usualmente fazia e se sentia bem.
Pode ser qualquer coisa, sair com os amigos, vir para o centro espírita, trabalhar. Coisas que antes se sentia prazer, começa a se perder esse prazer. Um desânimo, uma apatia, uma diminuição de energia, dores no corpo, muitas vezes dores, como eu falei, às vezes a pessoa que está pensando em suicídio vai até o médico se queixando de dores, né? Dói o meu estômago, dói a minha coluna, dói. E muitas vezes essas dores, elas são a comunicação da dor emocional. Falta de esperança, pensamentos negativos, diminuição da atenção, da concentração, da memória, insônia, às vezes pode dar insônia, pode dar também aumento de sono, né? Inapetência, falta de prazer em se alimentar, não ter a menor vontade de se alimentar, e ideias de morte, e até um suicídio. Aqui vamos falar rapidamente, porque é só um quadro para aqueles fatores de risco que eu falei para vocês, que seria a tentativa prévia e o transtorno emocional, se combinados com alguns outros tipos, idoso, tem uma doença crônica, esses fatores de risco vão aumentando, né? Então, se vai casando todas essas informações, essa pessoa, se você vai estar com ela, é para ter ideia de que aquela pessoa tem um fator de risco aumentado do suicídio. Né? Onde ela mora, qual é o local social que ela mora, qual é o lugar, né? A gente sabe que todos esses fatores podem influenciar no suicídio. Existem fatores protetores, né? Pessoas para se proteger contra essas ideias e contra, como eu falei, as ideias podem até acontecer. Ninguém está imune de ter ideias de se matar ou de não querer existir, de que a vida está muito difícil. Todos nós somos passíveis a essas ideias. Mas existem alguns fatores que são protetores. Que fatores são esses? Autoestima elevada, bom suporte familiar, laços sociais, amigos, amizades, espiritualidade, independente da religião. Curioso que a gente estava no grupo estudando, né? E teve uma pergunta que falou, né? Que a gente está estudando o espiritismo, né? O que é o espiritismo? E o interlocutor do Kardec, né, perguntava a ele se na verdade o espiritismo seria um precursor do suicídio, se ele não estaria colocando as pessoas em risco, né? E aí a resposta do Kardec foi exatamente essa, né? E na verdade o suicídio, na verdade o espiritismo ou a espiritualidade, ele na verdade ele nos protege contra o suicídio, não é o contrário, né? Estar empregado é um fator protetor, ter crianças em casa, o senso de responsabilidade e gravidez planejada, desejada, também é um fator protetor. Sinais de alerta, como eu falei, né? Aqui, assim, talvez fosse também bem indicado para as pessoas que trabalham com ATE, né? Pessoas que estão a todo instante recebendo pessoas que talvez venham com esse discurso, para ficar também atento em relação a isso, né? Pessoas próximas começam a ter esses sinais, esse comportamento de risco. Isolamento, já usava álcool, começou a abusar do álcool, ou de qualquer outra droga. Uma mudança abrupta de comportamento. E há sinais indiretos. Às vezes a pessoa já planejou, né? E já conseguiu se tranquilizar, porque ela já tem claro que ela estava muito ansiosa, ela estava muito depressiva, e às vezes ela melhora, né? E muitas vezes isso é porque aquela pessoa já tomou a decisão dela, ela já tem a decisão. Então às vezes a pessoa já pensou, a fulana melhorou tão rápido, foi assim, e não entendi, né? Quando na verdade ela não melhorou, ela só tomou uma decisão. Para ela já não tem mais outra possibilidade. Pronto. Prevenir seria olhar para esses sinais, né, e tentar criar um espaço de diálogo. Aí eu estou falando isso em casa, eu estou falando isso aqui, né, com as pessoas que estão à nossa volta, né. Existem alguns, eu não sei se são os estudos, mas eu já vi na internet algumas vezes fotos de pessoas um dia anterior a cometer o suicídio. Ninguém diria que essa pessoa iria cometer o suicídio. Ela estava alegre, ela estava rindo, ela estava com família, né?
Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de ter um diálogo com as pessoas, porque é nisso que as pessoas vão se abrir e dizer o que realmente está por dentro dela. As aparências muitas vezes enganam. E as frases, né, que são tidas como as frases de alerta. Eu queria dormir e não acordar mais. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer mais nada. Eu sou um perdedor. Eu sou um peso para os outros. Eu não vejo mais luz no fim do túnel. Eu queria dormir e não acordar mais. Não tenho mais prazer pela vida. Então, essas são frases que algumas vezes a gente escuta e nem dá muita atenção, mas pode ser um sinal de alerta para a gente. Seriam as mesmas coisas, né? As situações, começar a desfazer-se dos bens, atitudes. Essas pessoas começam a desfazer-se de bens, começam a vender as coisas que elas tinham a preço, né? Começam a fazer elogios ou se declarar para as pessoas próximas, coisas que ela nunca fazia, né? Eu te amo, eu amo muito você. Isso seria um comportamento de risco. Quais são as ações preventivas, né? O que a gente pode pensar em prevenção até para poder a gente agir sobre os fatores de risco. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, a palestra, informar sobre, é uma ação preventiva, né? É importante se fazer, e tem se feito muito isso no mundo, é uma tendência mundial, a capacitar os profissionais de saúde, né? Para que eles possam reconhecer os sinais de alerta, os riscos, as pessoas que estão em risco, mas não só os profissionais de saúde, as pessoas, os profissionais de educação, né? Pessoas que lidam com pessoas, os religiosos, né? As pessoas que estão constantemente chegando até nós pedindo algum tipo de ajuda. Então é importante capacitar essas pessoas para que elas possam detectar o que pode estar por trás daquele pedido de ajuda e chegar a prevenir. Reduzir o acesso aos meios, né? Tem-se como fazer isso, tem alguns países que já têm esse planejamento de restringir os acessos às armas de fogo, os locais onde tem mais a possibilidade de acontecer suicídio, então fazer algum tipo de ação, né? Um acompanhamento profissional. Eu estou sentindo que aquela pessoa está com algum problema, é meu amigo, é minha amiga. Encaminhar, conversar com ela, olha, fulano, vai até esse profissional, que tal, eu vou com você, eu te ajudo. Incentivá-la para que ela possa ter um acompanhamento, muitas vezes com o psiquiatra e com o psicólogo e um centro espírita ou uma atividade religiosa, atividade espiritual religiosa. E acho que a gente pode fazer muito isso aqui, assim como na sociedade, desenvolver a cultura do não materialismo, né? A cultura da valorização da vida, incentivando os valores que realmente têm fundamento para a gente existir. São os valores da fraternidade, da colaboração, do respeito, da fraternidade, porque esses valores não nos deixariam pensar nem em suicídio, né? Então, é algo social, tem a ver muito, como a gente fala, é um fenômeno social, que eu acho que nós, como espíritas ou espiritualistas, temos muito a fazer com isso. Alguns exemplos, né? Na Inglaterra, exemplos concretos mundiais, que já estão usando a prevenção, né? Na Inglaterra existe uma regulamentação para restringir o acesso dos meios que podem levar as pessoas a cometer, tipo venenos, pesticidas. Lá na Inglaterra tem um programa para isso. Na Coreia do Sul, existe uma ponte lá que existiam muitos casos de suicídio. E aí nessa ponte foi colocado luzes nos seus corrimões. As pessoas vão andando e essas luzes vão acendendo. E à medida que as pessoas... palavras de conforto, você vai conseguir, não desista, você é importante. E foi se constatado que aconteceu uma grande diminuição dos índices de suicídio nessa ponte. Quer dizer, pequenas coisas, né? Pequenas, grandes coisas, né? No Brasil, o que tem sido feito? Assim, a nível mundial, né? Porque cada um da gente a gente pode fazer alguma coisa, mas a nível global do nosso país. A campanha Setembro Amarelo, né, que se iniciou em 2014, que é uma campanha que busca fazer isso que nós estamos fazendo, né, informar, levar informações às pessoas, falar de uma forma adequada para as pessoas, né?
e que é uma campanha que foi idealizada pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ao mesmo tempo, né, como as coisas nada acontece por acaso, ao mesmo tempo, em Uberlândia, Minas Gerais, em 2014, um grupo de psicólogos se mobilizaram e começaram um movimento também do Janeiro Branco. Também é um movimento que acaba trazendo a temática do suicídio, porque é um movimento que fala sobre saúde mental, né? Então, acaba também trazendo muito isso em voga, né? Então, janeiro é destinado, tem alguns estados do nosso país que já instituiu, mesmo para o seu estado, janeiro como Janeiro Branco, e trabalhar campanhas sobre isso. Pedir ajuda, né? Aqui no nosso estado, onde, por exemplo, eu sei de alguém que está precisando de que eu encaminhe ou que eu diga para onde ela vá, né? Eu soube de alguém chegou até a mim, e o que eu posso fazer? Eu não sei onde é que eu digo para essa pessoa ir. Aqui estão alguns locais. O Hospital de Saúde Mental de Messejana, né? Ele atende às emergências psiquiátricas de todo o estado do Ceará. A demanda é muito grande. Os CAPs, cada regional de CAPs, né? Existe o CAPs geral, existe o CAPs AD, que é um CAPs que ele está destinado a atender pessoas com dependências químicas, e existe CAPs infantil, porque existe suicídio na infância. A gente não tem tempo de falar, mas isso também é uma população que tem crescido muito, suicídio na infância. As clínicas e escolas das faculdades de psicologia de todo o estado, né? Unifor, Federal, Uninasal, enfim, as faculdades de psicologia têm que ter uma clínica escola. Então, todas as faculdades podem ser encaminhadas para lá. Existe o programa da faculdade federal, né? Se chama Pra Vida, Programa de Apoio à Vida. É um programa que é de extensão da Faculdade de Medicina, mas lá tem, não é só médicos, tem psicólogos, enfermeiros, é uma equipe multiprofissional, né? E que eles fazem acompanhamentos psicológicos e psiquiátricos a pessoas com tentativas ou com ideação suicida. É gratuito o atendimento. Eles fazem palestras, caminhadas, né? Um local onde procura-se também ter ações na sociedade. E a localização é no Hospital Universitário de Cantídio, né? O Hospital das Clínicas, que fica nessa rua. Quer dizer, tem um site que eu coloquei, o número de telefone e o site. Se eu não me engano, eles fazem plantões. Tem um dia específico na semana que eles fazem esse plantão de atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito. Existe o Instituto Biedot, que ele é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização civil, não é vinculada a nenhum órgão, seria uma ONG, né? Que trabalha a prevenção do suicídio, a pós-venção, que é cuidar das pessoas que ficaram, né, dos familiares. Pós-venção é isso, é cuidar da família, cuidar das pessoas envolvidas com aquele suicídio, né? E a valorização da vida. Eles atuam, existem também atendimentos psicológicos individual e gratuito, existem atendimentos de grupo, de famílias, né, sobreviventes a suicídio. Eles fazem palestras, né, em escolas, promovem alguns eventos, inclusive a Lucinaura, que é a presidente, ela vai participar das outras palestras, né? A gente está tendo essa de hoje, e os demais sábados vão ser sempre uma temática do suicídio, do Setembro Amarelo, e se eu não me engano é o penúltimo sábado. Ela vai estar aqui também falando um pouquinho, acredito, do Biedot e da experiência pessoal dela, né? E aí aqui está a localização, Avenida Barão de Stuttgart, o site, telefone. E falar de suicídio, a gente não pode deixar de falar do CVV, né? É o Centro de Valorização da Vida, que realiza gratuitamente o apoio emocional, né, para as pessoas que precisam conversar, através de telefone, de e-mail, de chat, de Skype, 24 horas por dia. A partir de junho de 2018, o número do CVV tornou-se 188, que ele é gratuito para todos os estados do nosso país. Então, você quer ligar, alguém quer ligar, não tem um crédito, pode ligar 188 e você consegue efetuar a ligação. É gratuito atualmente, tanto para todos os estados e também para o Distrito Federal.
E aí está o site também do CVV, que lá também tem muitas informações a respeito, né, dessa preocupação e algumas outras. O Janeiro Branco, né, aqui especificamente falando da campanha, que é, a gente acaba trazendo o tema da saúde mental e o suicídio acaba vindo junto, né, não deixa de vir junto. Aí a gente vai falar um pouquinho a respeito do espiritismo, né, quer dizer, como é que nós espíritas, como é que o espiritismo pode cuidar, fazer uma profilaxia do suicídio? Na verdade, o próprio esclarecimento da realidade espiritual, né, o próprio saber da continuidade da vida, na verdade isso já é um antídoto, né, contra o suicídio. Eu procurei não me deter muito nas consequências, né, que acho que cada um de nós já sabemos, né, já tem livros apropriados para isso, as consequências de alguém que comete o suicídio, né, assim, não é nem consequências, mas o que vai acontecer, né? Então, assim, saber disso já nos blinda, né, um pouco a respeito desse ato. Nos blinda também, às vezes, até para poder conversar com as outras pessoas, né, saber da temporalidade de tudo que nos acontece. Algo que aparentemente não tem solução é algo efêmero e vai passar, porque a vida é muito maior do que, sei lá, aqueles meses, aqueles anos. E a gente saber disso já nos blinda. O próprio conhecimento já nos blinda um pouco. Nós somos seres humanos e vivendo uma experiência espiritual. E não seres espirituais vivendo uma experiência humana. A nossa essência é espiritual. E a gente saber disso já nos dá uma certa tranquilidade. O ATE seria uma forma de profilaxia, né, para o suicídio, o passe, a água fluidificada, a oportunidade do trabalho voluntário, de estar em relação com as pessoas, isso também já é uma profilaxia, não só para o suicídio, né, mas para as doenças de um modo geral, as doenças emocionais e as outras, né, enfermidades. A convivência social, quer dizer, que a gente tem que buscar isso no centro espírita que a gente está, fortalecer as nossas relações, os nossos grupos, para que a gente possa, junto com o grupo, também ser mais forte. E o centro espírita é uma oportunidade para isso. Aí eu trouxe a biografia, né, sobre o suicídio em relação ao espiritismo. Para quem assim, não conhece, é a primeira vez, né? Para quem já conhece, isso aí já é conhecido, já sabe, né? O Livro dos Espíritos, a questão 443, O Céu e o Inferno, capítulo 5, Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral, O Nosso Lar, né, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, seria onde a gente vai encontrar um bom material a respeito, principalmente do pós-suicídio, né? Assim, e aí, como é que é a gente pensar a respeito disso? As referências, como eu falei, que foi tirada basicamente das cartilhas, né? Essa palestra é baseada principalmente nas cartilhas da OMS, da Sociedade, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, né? Essa cartilha, como eu falei, tem uma tentativa de orientar a mídia, orientar as pessoas a falarem adequadamente sobre o suicídio, para não suscitar aquele efeito contágio que a gente falou. O Janeiro Branco também foi uma fonte de pesquisa. E aí, assim, para finalizar, eu vou passar um vídeo que eu achei interessante, talvez, assim, muitas pessoas já tenham visto esse vídeo, mas serve para a gente pensar um pouco de como é possível prevenir. Isso que eu estou falando aqui da prevenção, é possível. E aqui está um exemplo bem concreto disso. Assim, não é um acho, não. É palavras de alguém que experienciou essa tentativa, essa vivência. Since 1937, over 2,000 people have died at the Golden Gate Bridge. I feel lucky to be alive every single day.
Of the thousands that have died off the Golden Gate Bridge, I am of the 1% who have survived. So I was born on drugs and premature, and then I bounced around home to home. Nobody wanted to keep me because I was sick, and I got lucky. I landed in the home of Patrick and Deborah Hines. I had a great childhood. I thought, growing up, that everything was going to be great, and then at 17, it all came crashing down. So you can imagine feeling that everyone around you is out to get you, trying to hurt you, and trying to kill you. And you believe that to be the truth. From the extreme paranoia, I exhibited symptoms of mania. From the mania came the hallucinations, both auditory and visually. And so with that and the bipolar disorder, I just was spiraling out of control. I vividly remember writing my suicide note. People don't get it. Like I thought I was a burden to everyone who loved me. Because that's what my brain told me, because that's how powerful your brain is. I got off the bus. I walked slowly down the walkway of the Golden Gate Bridge. People rode by me, drove by me, walked by me, and a woman approached me. And she said, "Do you take my picture?" She said, "Thanks," and she walked away. At that moment, I just said, nobody cares. The reality was that everybody cared. I just couldn't see it. I ran forward, and using my two hands, I catapulted myself into free fall. What I'm about to say is the exact same thing that 19 Golden Gate Bridge jump survivors have also said. The millisecond my hands left the rail, it was an instant regret. And I remember thinking, no one's going to know that I didn't want to die. In 4 seconds I fell 75 miles an hour, 25 stories, and I hit the water. I was in the most physical pain I'd ever experienced. I have ever experienced. The Coast Guard was amazing. He was just so freaked out that I was alive that he just dove in and brought me on board. The guy said, "Do you know how many people we blood is water that are already dead?" And I said, "No, and I don't want to know." The guy put his hand on my forehead and said, "Kid, you're a miracle." My father took one step into the hospital room, and I looked up at him and I said, "Dad, I'm sorry." And he said, "No, Kevin, I'm sorry." And if you think about it, both of our immediate reactions were guilt. Guilt that didn't belong to either of us. And even though I didn't die, I caused people a great deal of grief and pain. Just the day of my attempt still sits within them today. I asked my father if he still feared my death by suicide. He said every time the phone goes off, his first inclination is Kevin alive. I had an impact on my dad. So after the jump, the road to recovery was pretty long. I had 7 psych ward stays in the next 11 years. I still have all the symptoms I ever had. Mania, depression, psychosis, hallucinations, all that's still there. I just know how to cope with it and I know how to beat it. I built a support network over these years of treatment so that I wouldn't be fighting this alone. So like, it's okay not to be okay. It's not okay not to ask for someone to back you up. To the families who live with the losses of loved ones, they didn't do that to hurt you or to destroy your life. They took their lives because they were struggling and in a great deal of emotional and mental pain. Suicide, mental illness, and addiction are the only diseases that we blame the person for perpetually. But people die from suicide just like they die from any other organ disease. Today, no matter the pain I'm in, no matter the struggles I experience, I do believe that life is the greatest gift we've ever been given. And if you're suffering mentally, don't wait like I did, sitting in denial for so long. Because recovery happens. Living proof. Alô? Se emocionar, né? Com um vídeo desse, não tem que não se emocione. Mas essa casa, ela tem esse trabalho de acolher todas as pessoas que estão passando por problema depressivo. Nós temos acolhimento aqui na segunda, na quarta, na sexta, tá? A partir de 5h30 da tarde. Temos na quinta-feira, o acolhimento da quinta-feira é muito bom. Chama
temos o AE, né? Atendimento espiritual. É só chegar aqui às 19 horas, fazer sua fichinha, vai ter pessoas para lhe atender, pessoas para lhe ouvir. E nosso trabalho aqui no sábado também, nós temos hoje o atendimento fraterno. Nós podemos, quem tiver necessidade de ter uma pessoa para lhe ouvir, nós estamos aqui acolhendo. Fiquem à vontade, se souber de alguém, podem trazer para essa casa, que essa casa é acolhedora. Okay? Vamos chamar os pacíficos. Agradecemos, né? A Fátima Marques, a palestra excelente, vai estar no YouTube, tá na página da Casa do Caminhão. E queríamos que agora vamos fazer o passe, tá? E todos fiquem na posição. Primeiro de tudo, alguém perdeu esse óculos aqui, gente? Tá? Se alguém souber que perdeu ou não, está aqui em cima da mesa. Okay? Margarida, você faz a peça final do passe, por favor. Aqui pode ficar em uma posição bem confortável na cadeira. A Margarida vai dirigir o passe final. Reduzindo as luzes, com o objetivo de nos ajudar a acalmar os nossos pensamentos e estamos. Jesus amigo, nós te pedimos neste momento que possamos receber o benefício da paz, as vibrações necessárias, fortalecendo, Senhor, nossa mente, o nosso pensamento e o nosso entendimento de que somos espíritos. Ampara, Senhor, em nós a vontade de perseverar, mesmo com dificuldades, dependendo do mais. E neste momento possamos receber as bênçãos, as energias salutares que aqui estão sendo emanadas. Possamos estar aptos a recolher estas bênçãos divinas, que elas possam nos penetrar como luzes, pulsando os nossos pensamentos, o nosso organismo físico, que possamos retornar aos nossos